Então, de fato, nós falamos muito, nós nos comunicamos muito. Língua aqui não precisa necessariamente se restringir apenas àquilo que é falado com a nossa boca, mas tudo aquilo que parte de nós como comunicação. Tudo aquilo que parte de nós como uma comunicação verbal, onde nós usamos palavras para nos expressar. E o perigo disso é que as palavras revelam o nosso coração. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. E nós falamos muito. Logo, a fala, a língua, a comunicação é uma ferramenta poderosa para expressar aquilo que está dentro de nós. E Tiago, bem como outros autores bíblicos, como o próprio Senhor Jesus, claramente tem essa compreensão. E é por isso que Tiago introduz esse assunto específico aqui, como mais um teste, mais uma expressão daquilo que ele chamou de religião verdadeira. Se os irmãos olharem lá no capítulo 1 de Tiago, nos versículos 26 e 27, nós vemos que Tiago tem a preocupação de mostrar como é a prática, a vida daquele que é verdadeiramente crente, como é a verdadeira religião, como é a fé verdadeira, usando os termos que nós acabamos de estudar em Tiago no capítulo 2. Mas veja aí o capítulo 1, os versículos 26 e 27, olha só o que ele diz. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então os versículos 26 e 27 mostram como é o verdadeiro crente, como se porta o verdadeiro crente, como é a expressão concreta da verdadeira religião. E isso envolve o controle, o refrear da língua, o controle das palavras. Em Tiago 2,26, que nós acabamos de estudar algum tempo atrás, Tiago fala da importância de as obras acompanharem aquilo que nós professamos. E agora ele introduz isso, ele exemplifica, ele ilustra isso a partir do controle da língua. Ele fala no capítulo 2, versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ora, obras aqui são expressões concretas da nossa fé, aquilo que materializa o que nós professamos. E o controle da língua, evidentemente, está envolvido aqui, está presente aqui. E Tiago é um dos autores que mais enfatiza essa questão da língua, daquilo que nós falamos. É um tema recorrente em Tiago. Tiago entende que a fala é uma expressão do mundo interior. Como Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. E se você quer identificar o interior de alguém, você deve olhar para o que aquela pessoa fala. Se os irmãos me acompanharem rapidamente numa caçada de versículos aí, numa jornada de versículos por Tiago, os irmãos verão que Tiago usa de expressões relacionadas à fala, à comunicação várias vezes. Olha aí o capítulo 1, versículo 13. Esteja ágil aí no manuseio da Bíblia. Olha só. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Tiago está falando aqui sobre aquelas pessoas que afirmam que Deus é o culpado pelas suas quedas, pelos seus pecados. É uma afirmação isso. No versículo 19, Tiago diz: sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. De novo, fala como uma expressão do mundo interior. O versículo 26, que nós já lemos, diz que a verdadeira religião se expressa no refrear a língua. No capítulo 2, no versículo 3, Tiago diz: e tratardes com deferência ao que tens os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo, ou nos estrados dos meus pés. O que Tiago está falando? Que a acepção de pessoas se expressava na fala daqueles indivíduos, dirigindo palavras honrosas de respeito aos ricos e de desprezo aos pobres. No capítulo 2 ainda, no versículo 12, Tiago diz o seguinte: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. No versículo 14, ele continua: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Uma fé meramente professa, que a pessoa só fala, mas não reflete a fé verdadeira, não mostra a fé verdadeira. Versículo 16:
e qualquer um dentre vós lhes disser, falando para aquele que é necessitado, mas não tem suas necessidades, suas carências supridas. A pessoa apenas fala, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Algo meramente de palavras, que não tem substância, que não se revela no concreto, mas de novo relacionado a palavras. No capítulo 3, nos versículos 1 a 12, que nós estamos estudando, o capítulo todo diz respeito a isso. No capítulo 4, versículo 11, veja só o que Tiago diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Diversas vezes Tiago repete isso. Diversas vezes Tiago fala sobre a língua. Ainda no capítulo 4, versículo 13. Atendei agora vós que dizeis. É uma fala presunçosa, soberba. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Depois, no versículo 15, o contraste. Em vez disso, deveis dizer, como tem que ser as palavras do crente, ao invés de ser orgulhoso, presunçoso e confiar nos seus próprios planos. Ele deveria dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. No capítulo 5, no versículo 9, vejam quantos textos. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados, e eis que o juiz está às portas. Também no versículo 10, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. A pregação deles, a fala deles era como representantes do Senhor. Também no versículo 12, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, relacionado também à fala, votos, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo, mostrando que ao invés de juramentos vazios, a palavra do crente deve ser firme e verdadeira. Então fica claro, nessa leitura panorâmica aí, onde Tiago usa palavras relacionadas à fala diversas vezes, em diversos contextos, fica claro para nós que, para Tiago, o coração e a fé das pessoas são percebidos por meio daquilo que ela fala. O pastor John MacArthur usa uma ilustração muito interessante, quando ele diz que pelas palavras de alguém nós percebemos a saúde espiritual dela. Você quer ver a saúde espiritual de alguém? Olhe a língua dela. O pastor John MacArthur ilustra isso falando que quando uma criança vai ao médico, quando uma pessoa vai ao médico com alguma dor de garganta, alguma coisa, qual é a primeira coisa que o médico faz? Deixa eu ver a sua boca. Abre aí a sua boca, deixa eu ver como é que está a sua língua, a sua garganta. E de fato, para diagnosticar a saúde espiritual de alguém não é diferente. Nós devemos falar: deixa eu ver a sua boca. Abra aqui a sua boca, deixa eu ver como estão as suas palavras, como está a sua comunicação.